Bom, galera, já que ninguém tem a coragem de cutucar essa colmeia, eu vou ser o primeiro a fazer isso hoje, meus amigos. Hoje eu quero comparar a Bloodline com o The Shield. Pois é, as duas stables que o Roman Reigns fez parte, uma com sua família, o Jimmy e o Jey Uso, e a outra com seus grandes amigos Dean Ambrose e Seth Rollins. E desde já eu adianto, pra mim, a Bloodline já superou o Shield. Ah, você acha absurdo isso? Então assiste o vídeo, olha meus argumentos aí depois você comenta aí, então se você concorda, se você discorda aí, por quê? Porque vamos lá, gente. O Shield, vamos falar primeiro do Shield em si. Seth Rollins, Dean Ambrose e Roman Reigns. Desde já, deixa eu explicar uma coisa. Eu sei que a carreira desses três superstars é muito maior que a carreira dos caras que são da Bloodline. Eu sei, eu tenho noção disso. Mas esse é inclusive o ponto. Pra mim, o Shield como grupo, unido, juntos, eles não têm tanta relevância igual eles quando estão separados. Pra mim, os caras do Shield eles são grandes se a gente for somar a carreira deles individual. Agora, se a gente for apenas somar o período deles juntos, eles têm uma boa carreira, ponto. Mas na stable, unidos, as conquistas que eles tiveram foram ali, em comparação, por exemplo, com o Roman Reigns na Bloodline, bem menor. Porque vamos relembrar aí a situação. Primeira passagem do Shield, né, que foi quando eles chegaram lá no main roster e tal. Tava lá o Dean Ambrose, tava lá o Seth Rollins, tava lá o Roman Reigns. Em termos de conquistas, Dean Ambrose e Roman Reigns ali e Seth Rollins tiveram juntos o título americano e o título de duplas. No caso, a dupla era Seth Rollins e Roman, e o Dean Ambrose era o campeão americano. Foi a melhor fase do Shield pra mim, porque teve as principais storylines, seja de aliança com a autoridade depois rivalidade, que envolveu o Evolution, inclusive, rivalidade com a White Family. Foi a melhor fase nesse aspecto. Em termos de conquistas, como eu disse, eles ganharam esses títulos de mid-card. O Dean Ambrose teve aquele reinado longo pelo título americano, que pra mim, quando relembro aí o Dean Ambrose como campeão americano de uma forma positiva, é mais ou menos quando lembro daquele quarteto da seleção brasileira em 2006, sabe? Nossa, que é saudades quando esse título era valorizado, né? Usa o mesmo argumento lá. Não, saudades quando a seleção tinha credibilidade. Aí você vai ver aquele quarteto jogou, sei lá, 3, 4 jogos só e nunca funcionou, tá ligado? Só na cabeça da nostalgia realmente foi bom. Mesma coisa de Ambrose campeão americano. Só na cabeça nostálgica pra achar que foi bom, porque foi um dos piores reinados. Ele defendeu, acho que o título 3, 4 vezes, apesar do reinado ser longo. Praticamente o título não existia, ele só segurava ali e mostrava pro público. Então, não vejo como algo bom. Em termos de conquistas, legal. Um dos maiores reinados da história do título americano. Se eu não me engano, é o maior reinado do título americano. Foi isso, ou algo do tipo. Mas, em termos de qualidade, bem abaixo. Aí você pega, por exemplo, os campeões de dupla, Seth Rollins e Roman Reigns. Foram bem como dupla, fizeram bons combates, boas defesas, perderam o título inclusive de uma forma bem épica. Enfim, legal, carreira bacana. Aí o Shield volta, em 2017 é o primeiro retorno do Shield, né? E começa a dar errado, por quê? Porque o Roman Reigns fica doente, não consegue participar lá do combate no Chelsea e o Kurt Angle substitui ele, então na principal rivalidade que eles estavam envolvidos lá, com o Miz, com o Sheamus e tal, no fim das contas, o Roman, que é um dos principais nomes ali do Shield, que inclusive foi quem iniciou essa rivalidade com o grupo do Miz, não participou, né? Acabou tendo que ser o Kurt Angle ali. Aí eles ainda fizeram um negócio legal lá, rumo ao Survivor Series, representando a brand vermelha, representando a brand do Raw. Conseguiram ganhar do New Day no Survivor Series, também foi legal aí de ver essas stables batalhando, mas ficou por isso. E aí em termos de conquistas teve só o Roman Reigns mesmo sendo o campeão intercontinental ali, e o Dean e o Seth Rollins ficaram sem nada, né? O Roman Reigns foi quem se deu bem, eu lembro muito bem na época, né? O pessoal lá comemorando, é Shield, não era Shield coisíssima nenhuma, era o Roman Reigns só que tava se dando bem, e os dois capanga bobão ali que estavam até com uma carreira relevante nos últimos anos, tendo que se submeter apenas como acompanhantes do Roman Reigns ali, que ganhava um título de mid-card, né? Nisso, o Dean Ambrose se lesiona e tem que ficar 9 meses ausente, né? Então o Shield acaba tendo que se encerrar. O Shield volta em 2018, quando o Roman Reigns já era campeão universal, meio que tentando proteger ele do Braun Strowman, né?
Na época, o Seth Rollins também tinha o título intercontinental. Então, nesse período, o Shield junto teve Roman Reigns com o título universal e Seth Rollins com o título intercontinental. Talvez tenha sido a fase mais forte, assim, porque eles tinham os títulos mais relevantes no grupo, né? Todo mundo lembra o que aconteceu. O Roman Reigns, infelizmente, teve o problema da leucemia, teve que abandonar o título universal e aí o Shield acabou. Mas na mesma noite que o Shield acabou, o Dean Ambrose e o Seth Rollins ganharam o título de duplas também. E acabou que o Dean Ambrose atacou o Seth Rollins ali, traiu o Seth Rollins. Tudo na mesma noite. O Roman Reigns indo embora, ganhando o título de duplas e depois ele atacando o Seth Rollins e enfim. Mas conta também como conquista. E depois teve o último retorno em 2019, que foi o pior de todos, só serviu realmente para fazer uma fanservice pro Roman Reigns que tinha voltado, e pro Dean Ambrose que tava indo embora, para depois, um mês depois, detonar a WWE, brigar com o Seth Rollins, detonar a Roma, reclamar até da comida. Então foi o pior retorno do Shield esse daí, né? Enfim, essa foi a carreira deles no Shield. Agora vamos pegar a Bloodline com o Roman Reigns, porque a Bloodline com o Roman Reigns foi o quê? Foi uma stable que tentou trabalhar o Roman Reigns na sua família de Samoa, né? E aqui eu vou ter que contar o período do Roman Reigns quando estava só com o Jey Uso também. Porque o Jimmy Uso no começo não fez parte, mas não porque na storyline ele era contra o Roman Reigns, apesar de no retorno ele até ser, e sim porque ele estava lesionado, senão antes ele já teria entrado já numa aliança com o Roman, né? E assim, é o seguinte, gente, o Roman Reigns, ele simplesmente se tornou o maior campeão da história de um título mundial na era moderna. Ele ultrapassou aí os 500, os 600, eu até perdi a conta, quantos dias mesmo o Roman Reigns ficou como campeão? Ó, nesse momento da gravação são exatamente 624 dias como campeão universal, né? E agora, vocês sabem que ele é unificado, mas vamos lá. Esteve no main event da WrestleMania 37, derrotando o Edge e o Daniel Bryan, empilhando os dois, com uma influência direta do Jey Uso nessa luta, vamos lembrar disso, né? E aí esteve no main event dessa última WrestleMania 38, ganhando de Brock Lesnar e sendo campeão mundial e universal ao mesmo tempo, sendo campeão unificado da WWE, certo? Com a Bloodline existente, com a Bloodline em sua ajuda. Nesse reinado, olha os nomes que ele bateu, né? Seja por contagem ou não. The Fiend, Braun Strowman, Jey Uso, Drew McIntyre, Kevin Owens, Daniel Bryan, Edge, Cesaro, Rey Mysterio, John Cena, Finn Balor, Big E, Bobby Lashley, Montez Ford, Shinsuke Nakamura, Brock Lesnar, Sami Zayn e Goldberg, né? Isso sem contar combates que teve em live events, que aí poderia ter colocado, por exemplo, o Seth Rollins que já bateu numa live event, né? E dentre outros nomes que ele pode bater com o passar do tempo. Então, feitos sensacionais. Mas não é só em termos de conquistas, não. No Shield, muita gente lembra que muitas vezes voltava pra tentar ajudar o Roman, porque o Roman não conseguia ter carisma, o Roman não conseguia se dar bem, o Roman não conseguia ter o apoio do público. Ele tinha dificuldades. Na Bloodline, ele não precisa disso. Na Bloodline, ele se dá muito bem pro mando, ele consegue fazer o segmento sozinho se for o caso, ele que ajuda os deusos ali a conseguirem ter destaque. Diferente do Shield, que era os dinheiros dos Seth Rollins que tinham que fazer o Roman Reigns ser mais agradável. Ali não, ali ele na Bloodline é o grande nome, é realmente o cabeça da mesa. Então ele é muito mais interessante, além de ser muito mais vencedor, estando na Bloodline. Aí vocês vão dizer, pô, mas e os capangas do Roman Reigns? Porque você falou que os Seth Rollins e Dean só agiam como capangas. Os deuses também fazem isso. Mais ou menos, porque com o título de duplas do SmackDown, eles já ultrapassam 300 dias como campeões. São os maiores vencedores aí, então, em termos de reinado do título de duplas. É o maior reinado da história do título de duplas do SmackDown, melhor dizendo. Pode alcançar o do New Day, se chegarem aí a 478 dias. Já passaram de 300 dias, né? Então, assim, qual que é o universo dos deuses? Qual que é a realidade dos deuses? A divisão de duplas. Dentro dessa divisão de duplas, dentro dessa realidade deles, eles vêm se destacando demais. Fazendo um reinado histórico longo e a gente vai lembrar aí os desafiantes que eles tiveram e bateram. Eles já bateram os Mistérios, bateram o New Day, bateram o Street Profits, bateram o Hurt Business, bateram os Viking Raiders e venceram também o Rick Boggs e o Nakamura. Eu não tô contando defesas em live events, que ainda teve algumas outras duplas que eles enfrentaram em algumas live events aí, mas não vou contar, só shows oficiais mesmo. Claro que várias vezes repetiram aí, New Day várias vezes, Street Profits várias vezes, mas venceram.
E mais do que isso, né? Até antes do Jimmy voltar, o próprio Jey Uso, carreira solo, se destacou, vocês lembram disso? O Jey Uso ganhou o Under the Giant, por exemplo, que não é um grande troféu hoje em dia, mas que ainda assim o Jey Uso, que nunca tinha relevância, teve desafio a título mundial, participou de Elimination Chamber, ele teve relevância, cara, por incrível que pareça, né? E aí eles podem em breve virarem campeões unificados, né? Podem já ser nesse momento que você esteja assistindo o vídeo, serem campeões unificados da WWE, do título de duplas. Então, dentro da realidade de duplas deles, eles podem ser gigantes, né? Junto com o Roman Reigns, que também já tem o título unificado. Então, assim, pra mim, Roman Reigns é muito mais interessante na Bloodline e muito mais vencedor. E os The Usos também são muito mais vencedores que o dinheiro do Seth Rollins ali, proporcionalmente. Porque você espera do dinheiro do Seth Rollins títulos mundiais. Você espera dos The Usos conquistas dentro da divisão de duplas. Os The Usos nas duplas estão no ápice. O dinheiro do Seth Rollins no Shield não conseguiram isso. Conseguiram coisinhas de mid-card no máximo. Então, a Bloodline, pra mim, funciona muito mais do que o Shield. Embora, claro, o Shield tenha feito 3 grandes superstars que carreira solo tiveram seu sucesso, tiveram sua relevância, vendem mais. Isso nem se compara. Mas, pra mim, o grupo da Bloodline tá na frente, cara. Igual outros grupos também, que eu posso até fazer um vídeo comparando aí em breve.